Meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só, muita gente pergunta para o professor Rodolfo aqui, inclusive os alunos do curso de Eletrônica Fácil, sobre uma dúvida interessante, que é mais ou menos assim. Professor, mas 220 suporta quantos watts mesmo? 127, eu posso colocar quantos watts nele? Tá, na eletrônica, essa tensão aí, esses watts, como é que isso funciona? Quais são os limites de operação? Qual cabo que eu posso usar para distribuir uma determinada corrente, para ele uma potência? No transistor, no triac, enfim, nos componentes, como isso funciona? Então, o Denilson fez uma pergunta maravilhosa e hoje eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores e muito mais, vou deslanchar esse conteúdo aqui para vocês de uma forma incrível, fácil, didática, com muito carinho, amor e eletrônica fácil. Beleza? Vamos nessa! E é claro, meus queridos, se você está assistindo esse vídeo aqui é porque você ama eletrônica, então está esperando o que para baixar o nosso e-book completo, tá bom? Do curso de eletrônica fácil. Gente, não baixou, então tá esperando o que, gente? Baixa lá, imprime, tá incrível, sensacional, tá bom? Clica no link aqui da descrição do vídeo lá no curso eletronicafácil.com.br. E é claro, se você quiser receber todos os áudios e insights maravilhosos do professor Rodolfo diariamente sobre o fantástico mundo da eletrônica, entra no nosso canal lá do Telegram, que tá incrível, simplesmente show de bola e sensacional. Link também tá na descrição, tá bom? Vamos lá! Se eu estiver trabalhando com os 220 volts, numa rede de distribuição residencial, por exemplo, e o circuito de distribuição ele está usando um condutor de uma seção de 2,5 milímetros quadrados. 2,5 milímetros quadrados, tá? O que acontece? Acontece o seguinte, que todo cabo, todo condutor elétrico, ele tem uma coisa chamada capacidade de ampacidade. E o que é essa capacidade de ampacidade? Basicamente, a capacidade da ampacidade é o processo que um determinado condutor tem de conduzir a corrente elétrica. Está escrito assim, ó. Seção, ok? Então a seção é basicamente a área do condutor. Então veja, aqui ele está abordando, são condutores que têm basicamente uma certa área grande, tipicamente de padrão de entrada residencial, tá? Então, por exemplo, num cabo de 16 milímetros quadrados, conforme vocês estão vendo aqui, ó, 16 milímetros quadrados, a capacidade de condução dele é de basicamente 68 amperes. Então, se eu usar um cabo de 16 milímetros quadrados, que vai trabalhar numa condução de 68 amperes, o que acontece? Numa linha 220 volts, até quantos watts de potência a gente conseguiria ter de fornecimento total através desse circuito eletrônico e elétrico de distribuição, basicamente, né? Nós teríamos 68 amperes vezes os 220 volts, na capacidade máxima de condução do cabo, tá? E se você fizer um cálculo bem arredondado, né, considerando 60 amperes e 200 volts, 6 vezes 200 daria 1.200. 60, então, 12.000. Então, por volta aí dos seus 12, 13 mil watts de potência, né? Então, com esse cabo você conseguiria controlar basicamente uma carga, fornecer energia para uma carga que consuma até 13, 12 mil watts de potência, ok? Se você pegar um condutor lá de 35 milímetros que trabalha com 110 amperes tipicamente, 110 amperes, por exemplo, 100 amperes arredondando em 220 volts, você vai ter 20.000 watts de potência, certo? Então, qual que é a sacada? A sacada é a seguinte, o que determina a quantidade de watts que podem ser distribuídos, primeiro é a tensão, segundo é a capacidade de condução do seu cabo elétrico na rede de distribuição, ok? Isso é no âmbito da distribuição de energia, tá? No âmbito da distribuição de energia.
Cada componente, por exemplo, quando a gente está usando um resistor eletrônico, quando nós estamos usando um transistor, quando nós estamos usando um triac, todos esses componentes ele tem uma característica máxima de funcionamento em relação à potência, tá? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com um triac, como que isso aí funcionaria? TIC226, conforme vocês estão vendo aí, ele é um triac, ok? E ele trabalha com até 8 amperes de corrente. Beleza, RMS. Esses 8 amperes é quando ele estiver conduzindo a corrente da carga, tá? Que ele está inserido, que ele está controlando lá no circuito eletrônico. Tá vendo? Então, por exemplo, aqui. Aqui, conforme vocês estão vendo, nós temos aqui um triac, tá? Que são basicamente 2 diodos em antiparalelo, né? Um diodo conduzindo de um lado, outro conduzindo do outro, um terminal que é o gate, que vai receber o disparo para que ele funcione, tá? E aqui nós temos o L1, que pode ser a bobina de um motor, pode ser a bobina de um relé, pode ser a bobina de um contator, pode ser qualquer carga que nesse caso tenha a característica indutiva de geração de campos eletromagnéticos, tá? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que quando esse triac aqui estiver em condução, ele vai conduzir a corrente do L1, que é a corrente da bobina, e essa é a corrente que o datasheet está falando lá em cima que ele suporta. Então, no caso, os 8 amperes. Legal. Só que aí tem uma outra unidade, uma outra coisa muito importante, que é basicamente o on-state voltage do triac, que é quando ele está conduzindo a corrente elétrica, no caso a corrente da carga que ele está controlando aqui no terminal número 1, por exemplo, esse on-state voltage é a queda de tensão que vai ficar do terminal 1 para o terminal 2, da entrada dele até a saída. Essa é uma queda natural, afinal de contas, quando o diodo conduz, ele tem uma queda lá tipicamente de 0,7 volts. Não é isso, pessoal, se ele for de silício, ou 0,3 se ele for de germânio, né? Então, o que acontece? Se você vier aqui no datasheet do triac, você vai ver esse parâmetro aqui, ó, que é o VT, tá bom? Vou até dar um zoom aqui, ó. O VT, ele é o on-state voltage. Tá vendo aqui, ó? On-state voltage. E o on-state voltage dele é basicamente de 2 volts no máximo, mais cerca de 1,5. Ok? Então, a conta da dissipação de watts sobre o triac, ela não é tão difícil de ser feita, não é tão difícil de ser feita, tá? Afinal de contas, a corrente RMS que ele trabalha é de 8 amperes, conforme vocês estão vendo aqui no datasheet. É o IT, tá vendo? IT é a corrente RMS dele de condução da carga. A tensão que fica nele quando ele funciona, por exemplo, 1,5. Então, qual que vai ser a queda de potência nele? Tensão vezes corrente. Tensão que fica sobre ele, 1,5. Corrente máxima que ele suporta, 8 amperes. Então, a queda de potência sobre o componente é a tensão dele vezes a corrente que passa por ele. Então, você tem que 8 amperes vezes 1,5, 12 watts de potência. Então, quer dizer que este triac TIC226, ele é um cara que, em condução, vai ter uma suportabilidade de potência de 1,5, tipicamente, vezes 8 amperes, 12 watts de potência. Então, para você saber quantos watts cada componente suporta, é importante você saber, primeiro olhar o datasheet, tá muito, o datasheet já fala isso. Se o datasheet não fala quantos watts ele suporta, ele vai te dar a corrente máxima de trabalho e a queda de tensão máxima do componente. Multiplicando a tensão pela corrente, vocês vão encontrar a potência que esse triac, que esse dispositivo que você está analisando, que você está estudando, suporta. Tá? Ok? Eu vou abrir aqui um datasheet rapidamente de um transistor. É a potência do coletor. Então dá uma olhada, pessoal. Tá vendo aqui, ó?
Um dos parâmetros mais importantes, então, do seu datasheet é o PC, potência do coletor, ok? E aí a potência do coletor, o que que acontece? Está escrito aqui, ó, Collector Power Dissipation, 500 miliwatts. Então quer dizer que sobre esse transistor, lá no coletor dele, que é o terminal que vai conduzir a corrente da carga, tá? Você vai ter uma potência de 500 miliwatts, tá bom? Então aí fica claro o limite de trabalho do seu componente eletrônico, ok? Oh, que aula top, incrível e maravilhosa, não é mesmo? Gente, se você quer muito mais do que isso ainda, não esquece lá de baixar o seu e-book, entrar no nosso canal do Telegram, tá bom? E é claro que quer fazer um curso completo de eletrônica, acessa lá, cursoseletronicafácil.com.br, tá bom? Forte abraço do professor Rodolfo, fique com Deus, tamo junto e até mais!